Olá, meu nome é Clarissa Lemos, sou escritora e professora e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o programa está muito top, porque nós temos aqui um poeta, um profissional que fez várias atividades, continua fazendo, né? E uma delas é essa dos versos. Coragem, gratidão, viu? Muito obrigado. Obrigado. Conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, e nós vamos concentrar aí nessa parte aí dos poemas, dos versos. Ligado ao poema, se você me permitir, eu queria fazer uma pequenina homenagem. Por favor. É uma grande amiga, jornalista, poetisa, autora de mais de 40 livros. Ela se chamava Thaís Matarazzo Canteiro e ela nos deixou ano passado muito jovem. E fica em homenagem. Essa grande amiga. Tá bom. Eu só estou hoje, graças a ela, com esses livros na mão. Bom, vamos lá. Uma pessoa que fez a diferença na sua vida. Fez a diferença. Nós não vamos ter tempo para falar tudo, mas eu gostaria muito de falar como ela participou da minha vida. Mas pode ser numa outra ocasião. Mas pode falar hoje. Vamos ver se der. Hoje, vamos começar então o seguinte. Eu nasci numa cidade maravilhosa, mas mais maravilhosa do que o Rio de Janeiro. É uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo que se chama Dois Córregos. Pouca gente ouve falar, mas ela fica ali na região da Barra Bonita, Jaú, por ali. Bom, essa cidade, depois de um bom tempo que eu fiquei sabendo, eu não sabia, e é por isso que eu tenho uma veia poética, essa cidade ela é considerada aqui no Brasil como a capital da poesia. Isso ela foi reconhecida pelo Ministério da Cultura e tudo mais. Então ela é considerada a capital da poesia. Gosto muito de sempre estar falando dela para enaltecer a minha querida Dois Córregos. E a minha vida poética, eu comecei garoto, na infância. Comecei nos meus primeiros anos de estudo, no grupo escolar, né? No grupo escolar naquela época, eu tive os primeiros incentivos das próprias professoras da época. Eu era muito criança, entre 8 e 12 anos, eu chamei a atenção do colégio, do grupo em si, pelas minhas redações. Então, todas as redações que ela dava em aula, a minha redação sempre estava sendo lida lá na frente para a professora. Olha, vou ler a redação aqui do Corado e por que dá. Bom, essas professoras, que eu me lembro, eu era muito criança, mas lembro bem, elas foram que começaram a me dar os primeiros toques, assim, olha, procura escrever, procura fazer alguma coisa, porque você leva jeito, você vai ser escritor. Aquilo para mim não representava nada naquele momento, eu era muito criança, não sei nem o que elas estavam falando, então eu ouvia por aqui, soltava por aqui e acabou. Hoje, sim, eu sei o quanto aquilo teve valor na minha vida. Enfim, comecei a fazer ali alguns pequenos versos, escrevi algumas coisinhas na época, né? E o pior, na realidade é o seguinte, eu passei a minha infância e a minha adolescência nessa cidade. Quando eu entrei na fase adulta, eu vim embora para São Paulo e estou aqui há 50 anos. Então, esses rabiscos, essas coisinhas que eu escrevia, todo mundo achava bonito, todo mundo achava bonito. Porém, com o tempo, fui perdendo. Acabava o aninho letivo meu lá, minha mãe jogava meus caderninhos fora, lá ia meus rabiscos. Eu nunca pensei em guardar alguma coisa. Né? Enfim, quando eu mudei para São Paulo, já tinha passado minha adolescência, eu mudei para São Paulo. Aí sim, eu cheguei aqui com a mobília e a roupa. Quando eu dei por mim, cadê meus cadernos, meu peão, minha bolinha de gude, meu estilingue? Minha mãe jogou tudo para a mudança. Então eu perdi. Eu sinto muito porque poderia ter algumas coisas a mais. Sim. Bom,
Quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 73, foi um começo muito difícil. Parei um pouco de escrever, uma questão lógica, né? Mas quando a coisa começou a melhorar um pouquinho, eu já estava de olho em umas menininhas e tal, né? Então aí começou já o coração bater, querer fazer um poeminha para a menininha, aí foi o que eu comecei a fazer. Escrevia um papelzinho e tal, e tinha uma menina específica, que eu fiz alguma coisa para ela, e eu dei para ela ler. Mas no papel, trabalhando, dei para ela ler. E ela foi a primeira pessoa que falou assim para mim: olha, bacana, tal, mas faz o seguinte, registra. Então foi onde eu peguei meu primeiro caderninho e registrei. Então eu tenho como registro os primeiros poemas, não nessa ordem, porque eu não lembro, porque eu tinha alguns papéis e tal. Eu registrei os primeiros poemas meus em 75. Em 75, então foi quando eu comecei a escrever meus primeiros poemas. Enfim, aí a coisa foi crescendo, fui escrevendo, e na vida da gente as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo. Então, eu já tinha acabado de entrar na fase adulta, comecei a ter o quê? Morte na família, perdas, o meu casamento, veio filhos, morte dos pais, tudo isso às vezes eu dava um tempo, dava aquela parada, mesmo que eu pensasse em escrever alguma coisa, não tinha vontade, ou se escrevesse alguma coisa eu nem registrava, jogava. Entendi. Mas mesmo assim, eu cheguei mais ou menos entre o ano 2000, eu cheguei, tinha praticamente uns 200 poemas já. Parabéns. Já tinha bastante coisa, e muita gente já falaram que eu podia lançar um livro e tal, mas também foi uma coisa que nunca me chamou muita atenção. Bom, depois disso, eu dei uma parada por algumas situações, perdi um irmão muito querido em 2007, aquilo me abalou muito, me tirou fora da realidade. Sim. Dei uma parada grande. Depois entra a Thaís. Em 2016, a Thaís estava inaugurando a editora dela, Okay. a editora Matarazzo. Ela estava inaugurando. E ela já tinha vários livros lançados, e ela inventou de lançar poesias contemporâneas. Por quê? Porque ela queria reunir autores desconhecidos. Ok, bacana. Olha, esse livro, nós estamos em 8 autores. Ó. Sim. Então nós temos aqui 6 poemas cada um. E o que foi que ela fez? E ela chegou no 14º. Nossa, bacana. Fora outros itens que ela deu a chance para nós. Então, além dela ter sido tudo isso que eu falei, uma pessoa maravilhosa, ela deu chance para muita gente estar aqui, lançar o primeiro livro solo dele. Só eu não lancei, mas muita gente lançou. E ela ajudou bastante. Enfim, chegamos no Poesias Contemporâneas 14º. Eu sou o único escritor que estou nos 14. Parabéns. Estou nos 14 livros, a maioria não estão, furaram em algum outro. E além desses 14, eu tenho mais, acho que uns 7 livros que eu estou também. Poxa, parabéns. Né? Obrigado. Livros de poesias, tem alguns livros, tem livro de contos, nós fizemos um livro um pouco de superação, histórias de superação que eu tenho. Enfim, essa foi a minha trajetória. E teus momentos de inspiração que são quais? Os momentos? Olha, eu já escrevi em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é hora. Até andando no metrô, até trabalhando, já escrevi. Mas eu acho que o meu melhor momento, acho que é da maioria, né, principalmente atores, quem decora texto, quem escreve roteiro, eu acho que é a madrugada, né? A famosa madrugada, né? É tudo. A madrugada, apesar que eu não consigo escrever nada no silêncio. Eu escrevo com a televisão ligada. Eu escrevo no sofá e na mão vendo televisão. Então, o barulho de caminhão, essas coisas não te Não atrapalham. me incomoda em nada, porque a minha rua é muito barulhenta. Passa aquelas motos de madrugada, aqueles ônibus começam a circular, às vezes eu vou acordar escrevendo.
Eu faço outras coisas também, então eu já aproveito minha madrugada, principalmente agora que eu estou aposentado. Agora eu fico de madrugada acordado e durmo o dia inteiro. Tá certo, maravilha. E aí saiu esse livro aí? Isso aqui faz parte de uma coletânea. Esse aqui é o 14º, é o último. Ela estava já prestes a lançar o 15º. Infelizmente, ela nos deixou muito cedo. Ela faleceu ano passado com 40 anos, jovem de tudo, né? Muito jovem. Mas mesmo assim, ela deixou uma obra literária. São oito pessoas? Esse livro nós estamos em 8 autores, são cidadãos. Cada um tem 6 poemas aí. Que bacana, entendi. Tá. Maravilhoso. Além desses 14 que faz parte dessa coletânea, Sim. ela lançou alguns outros títulos. Tipo assim, ela era uma pessoa muito ligada a Portugal, a cultura de Portugal. Ela tem muita coisa escrita sobre Portugal. Gostava da cultura. Tudo. E ela era da família Matarazzo, apesar que Matarazzo são italianos, né? Sim. Mas ela tinha um vínculo muito grande com Portugal. Então, ela lançou um livro, tipo assim, Lacá, ou Calá, é Lacá. Então, poesias que se podia falar tanto do Brasil como de Portugal. E ela fez alguns outros, assim, vamos falar de São Paulo. Interessante. Vamos falar da Moca, eu sei que eu participei de todos. Vamos falar da Moca, vamos falar de São Paulo, vamos falar do Brasil. Então tem vários tipos assim que ela era muito, né? Gostava um pouco do civismo. Eu sou muito vibrante, né? Vibrante. Que legal. E então, para complementar um pouquinho mais, eu sigo bastante a linha mais do romantismo. Meus poemas são mais românticos. Mas eu queria deixar registrado que aqui em São Paulo, como eu sou apaixonado por São Paulo, sou de Belo Horizonte, eu adoro minha cidade, nunca esqueci minhas raízes, mas São Paulo é São Paulo. Estou aqui há 50 anos, devo tudo para São Paulo. Eu fiz um poema para cada local praticamente mais conhecido em São Paulo. Então, por exemplo, aqui, nós estamos aqui ali para o Largo de São Francisco. Isso. Eu tenho um poema para o Largo de São Francisco, a Praça da Sé, o Viaduto do Chá. Que legal. Eu tenho para a Avenida São João. Eu Paulista tenho também? para Paulista. Tenho todas as ruas mais conhecidas. São João, Paulista, Estação da Luz, Teatro Municipal, as praças, todas as praças que eu conheço aqui, região central, né? Sim. Eu fiz um poema. Que bacana. Então, nesse meio aqui, a própria Thaís ela começou a me chamar de poeta paulistano. Então, eu fiz uma homenagem para todos os locais que são conhecidos, né? Para dar certo. Eu fiz um poema que chama O Centro. É um poema grande. E esse poema, ele foi lido pelo Milton Jung. Opa, que bacana. Na CBN. CBN, isso. Grande jornalista, né? Grande jornalista. E radialista, isso. Ele leu esse poema meu e depois ele leu mais um trabalho que eu mandei para ele. Caso alguém se interesse, no site dele, no programa dele, tem um negócio que fala assim, conte sua história de São Paulo. Então, qualquer um pode mandar uma história lá. Ele não gosta muito de poema, não. Ele quer uma história de São Paulo. Certo. Mas como eu mandei o poema e ele gostou, ele leu. Fora isso, aqui na Paulista, tem uma rádio que chama... Trianon? Trianon. Isso. Lá na Gazeta. Trianon. Lá tem um radialista lá, eles chamam ele de comendador. E a Thaís era muito amiga dele, participou do programa dele. E ele leu muitos poemas meus no programa dele, porque toda vez que a Thaís chegava, você trouxe o poema do doutorado? Trouxe, o livro está aqui. Então, todo domingo ele lia poema meu. Você pode declamar um poema seu aí? Eu gostaria de declamar 2 se der tempo. Tá, por favor. Esse aqui, eu quero declamar ele, é curtinho, porque não sei se mas eu considero o meu primeiro poema. Né? Eu fiz ele em 23 de 1 de 75. Ok. Você já estava em São Paulo, isso? Já estava aqui, chama Miragem. Então, na fonte límpida e cristalina, refletida à vista sua imagem. Ao me ver você se inclina,
Feliz, não percebo o que é miragem. Tento tocá-la, os braços estendo, com as mãos seu rosto alcanço. Cego de amor não estou vendo, que turbando a água, seu reflexo desmancho. Volto a mim caindo na realidade, de repente da sua frente eu desapareço. Meus pensamentos em igualdade, pois sua silhueta jamais esqueço. Como não posso tê-la nesse mundo, vivo enganado sempre pensando em cair num sono longo, profundo, não mais acordar e com você ficar sonhando. Esse foi em 75. Parabéns, legal. Registrou também, né? Esse eu tenho registrado. Está registrado, está tudo bonito. Pode ser mais um? Pode. Aí, então, vamos ler um mais atual. Esse foi em 75, vamos ler um aqui de 2018. 3 de 1 de 2018. Não é grande também, não. Fica tranquilo, tá? Chama Sonho Realizado. Olha como já muda bastante a maneira de escrever isso. Você é a madrugada, calma e sossegada, a manhã quente, o sol despontando no horizonte, o café recém-coado, um pão quentinho com manteiga derretida, é a minha vida, um sonho realizado. Eu ao seu lado, sempre carente, dos seus beijos com sabor, de todo o seu amor, é a minha peça mais importante, exposta na minha estante, enfim, todo o meu carinho. Acordo nos meus dias como uma criança que levanta para brincar, e sempre ao despertar sou feliz porque tenho você para amar. Nunca perco a esperança, até nas horas mais frias, vem aquecer. Você me transformou de um simples pensador num poeta apaixonado, de uma poesia só, uma declaração de amor, que só consigo fazer para você mais ninguém. Não sei o que é sofrer, espero que você também, porque, como eterno namorado, desato qualquer nó que porventura acontecer. Não interessa onde estou, meu pensamento é seu, enquanto meu olho te vê e meu amor merecer o teu. Você é meu parque de diversão, o algodão doce no palito, todo dia ao meu grito. É toda a minha emoção, a água quente do chuveiro, que molha meu corpo inteiro, o sabonete que me perfuma, a loção que me refresca, minha vida não tem frestas, está completo o meu viver. Já disse, é todo o meu amanhecer. Não existe coisa alguma que faça isso mudar, porque um dia após o outro, vivo livre, alegre e solto, não fará eu deixar de te amar. Parabéns. Obrigado. Corade, nós estamos aí instantes finais. Você pode deixar seus contatos? Sim, o meu contato meu nome é João Corade Neto, também conhecido como Fernando. Muita gente me chama de Fernando. Eu gosto. Sim. O meu telefone é 11 99667 996 7170. E-mail coradeneto@bol.com.br. Esse telefone pode usar no Zap também. Perfeito. E Instagram, como eu não entendo direito, eu acho que está no meu nome inteiro, João Corade Neto. Tá bom. Perfeito. Tá bom? Eu quero que você volte outras vezes para falar das suas outras atividades, né? Que fazem de você uma pessoa rica, tá? As outras atividades minhas, só para encerrar, eu tenho vários hobbies. Eu tenho uma loja de numismática, eu mexo com loterias, estudo loteria, entendo tudo de loteria, mas não vou dar dica para ninguém ganhar. Poemas, e eu estou fazendo um trabalho muito grande, que eu fiz sugestões de receitas. Então eu não estou dando receita, eu estou dando sugestões para a dona de casa pegar um frango, e ela só faz frango na panela. Eu estou dando para ela todo quanto é tipo que ela pode fazer com aquele frango. Frango com isso, com aquilo, em ensopado, panela, assado, com maionese, com batata. Então é isso, eu dou sugestões de prato. Tá bom? Tá bom, perfeito. Gratidão. Muito obrigado. Prazer em conhecê-los. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico poeta João Corade, eu vou chamar gentilmente de Corade,
nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.